Aqui eu começo falando dos possíveis ministros, tá? Bom, o possível ministro da economia que eu considero mais, como é que eu vou dizer isso? Que eu considero mais complicado é o Fernando Haddad. Bom, para muitos, né, foi o pior prefeito de São Paulo para muitos. Bom, eu não posso dizer isso, não tava lá, não sei dizer, né? Mas a gente tá aqui para estudar também, para ver qual o melhor cenário. Bom, ele é professor de ciência política na USP, né? E ele tem mestrado em economia na USP também. E não só isso, também em direito e etc. Bom, então isso é uma coisa que eu já não sabia, tá? Que ele tinha mestrado em economia. Era uma coisa que eu nem sabia que poderia acontecer, porque ele não parece que tem mestrado em economia, sinceramente, tá? Mas vamos lá. Trabalhou como analista em banco de investimento também, então, na Unibanco, que eu acho que isso aqui foi antes de se tornar o Itaú. Então ele trabalhou no Itaú, né, no ex-Itaú, na ex-empresa que depois foi comprada pelo Itaú. Integrou o Ministério de Economia e elaborou também leis que instituiu parceria público-privada no Brasil. Bom, cara, eu acho que assim, ó, tá, ele tem qualificação estudantil, de faculdade, coisa assim, mas eu acho que o que mais me impacta é que esse cargo ele não está sendo técnico, ele está sendo totalmente partidário. E isso me complica um pouco, eu acho isso um pouco complicado, porque assim, o Paulo Guedes ele teve mais essa postura de entrar pela questão técnica, por tudo aquilo que ele fez. O Paulo Guedes já era um cara, assim, um economista renomeado, entendeu? Que é diferente de Fernando Haddad, que nunca foi conhecido como economista, tá? E nunca foi reconhecido por aquilo que fez em economia. Então isso é complicado, né? Até porque, por mais que ele tenha trabalhado 2 anos no banco, isso eu acho que não te torna apto a entender toda a forma dos ministérios e como funciona a questão econômica do país por por uma ou duas participações do governo na área e há 20 anos atrás, coisa que mudou demais. Então eu acho que ele seria o pior, na minha visão, tá, ministro da Economia se fosse decretado. Mas o que está se sinalizando é que ele vai ser o ministro da Economia. Vamos esperar aí para ver o que vai ser, já que tá uma novela e não se decidem, né? Mas vamos lá. O segundo provável, né, seria o Guido Mantega. Bom, o Guido Mantega, ele já foi ministro da Economia há muito tempo atrás, tá? Ele já foi ministro da Economia no mandato de Lula, tá? Aqui de 2006 a 2007 e conseguiu aqui, vamos dizer, fazer um mandato ok até, né? Não foi um mandato tão ruim, porque naquela época tinha um boom da commodity e tudo mais. E depois ele também pegou o começo da era Dilma, antes de estourar, né? Que estourou no colo do Joaquim Levy. Então, assim, ele, no meu ver, tá? Ele já foi ministro de Economia várias vezes, tá? Ministro da Fazenda e tal. Já foi ministro de Planejamento e Orçamento, né? Em 2003 para 2004 e presidente do BNDES. Então, assim, tudo bem que ser presidente do BNDES com tudo que teve na Petrolão, né, e no esquema, complicado, sim, é complicado, né? E o cara andava de tornozeleira eletrônica? Sim, andava, isso é complicado. Mas analisando cenários e quesitos técnicos, cara, ele é um doutor em economia pela USP também, só que ele tem mais conhecimento econômico de gestão e de conselho para dar em questão econômica. Então eu acho que ele seria o cenário médio. O cenário não está nem entre o melhor cenário e nem entre o pior cenário. Ele é o esperado, vamos dizer assim. É o que o mercado iria olhar e dizer assim, ok. Entendeu? É um cenário que eu acho que o mercado reagiria com normalidade. E o terceiro e melhor cenário de todos e que todos torcem eternamente é que o Meirelles assumisse o Ministério da Economia. Bom, cara, no meu ver, seria o melhor ministro de todos, né? E só que o que acontece, e o que eu acho que é o ministro mais improvável, por isso que eu até botei por último, o que acontece é que realmente, cara, eu acho muito difícil o Meirelles ir. Porque ele recentemente tem falado uma coisa ou outra ali mal do Lula,
falou para uns bancos lá também, que ele fez alguma entrevista, o congresso lá com outros bancos, ele falou mal do Lula, falou para tirar o dinheiro e não sei o que. E cara, o Lula também deu a entender que não vai colocar ele, porque falou que no Ministério da Economia de velho já tinha ele, né? Não queria botar outro velho no Ministério da Economia. Isso me preocupa um pouco, porque assim, ó, cara, ministro da Economia tem que ser velho. Tem que ser velho. Por quê? Cara, tu é o cara que vai dar o conselho máximo do país sobre economia. Cara, na minha visão, tu tem que ser velho. Tu tem que ter passado por muita coisa, tu tem que ter visto muita coisa. Entendeu? E cara, o Meirelles pra mim foi um dos melhores ministros da economia que o Brasil já teve, tá? Um dos melhores, lógico que não foi o melhor. Porque melhor tem outros caras aí que fizeram, que foram pica, tá? Mas assim, cara, ele foi muito bom. O Meirelles foi muito bom na época dele, que foi a época do Temer. Ele pegou o início do o início da época do Temer, tá? Da época que ele foi presidente, que saiu a Dilma. Então ele pegou o país quebrado e conseguiu transformar, retomar a economia do país na época do Michel Temer, que foi uma época que o Brasil, cara, de fato cresceu, assim, não, eu não acho que foi um mau governo, assim, na minha visão, cara, Michel Temer foi também um presidente bom pro Brasil, não foi um dos piores, assim, porque ele roubou, que não sei o que, cara, mas em questão de fazer, vocês têm que lembrar que quem fez a reforma da Previdência não foi Bolsonaro agora, ele só aprovou, né? Quem fez foi o Meirelles com a equipe dele lá na época já do Michel Temer. Então eles que elaboraram a reforma da Previdência. Então a gente tem que sempre lembrar, né? Sempre lembrar que tem que dar o crédito àqueles caras que realmente fizeram e fazem. E ele tentou se candidatar também a presidente. Foi pífio, uma participação lá que recebeu, sei lá, 1,5% dos votos. Foi complicado, mas naquela época já tinha muita rivalidade entre o Haddad e o Bolsonaro e foi muito difícil para ele ganhar a eleição na época. Até entendo, até sei que tem muitos amigos meus do cenário de mercado mesmo, né? Pessoal de mercado que votou no Meirelles, cara. Porque ele era um cenário mais centro, né? Ele não era tão extremista, ou seja, ele não era tão de esquerda nem de direita, ele era meio centro. Que ele era MDB na época, eu acho. E, cara, ele era muito bom em questão econômica. Então ele ia poder trazer ministro técnico para o cenário econômico. Então eu entendo que teve muito cara do cenário aí de investimento e tal, amigo meu, que realmente votou nele, tá? E que eu sei. Então eu acho que muito pelo que ele fez, entendeu? E também tem uma coisa depois que eu vou até contar mais pra vocês ver como o cara era foda, cara. O Henrique Meirelles realmente é um cara muito respeitado. E se ele fosse ministro da Economia, cara, com certeza assim, ó, ia ter um boom muito grande de pegada já na bolsa. Eu acredito que ia ter um boom, sabe? Porque o cenário ia ver muito positivo, muito positivo. Eu até conversei com o pessoal lá que trabalha em questão de investimento e tal. Eles falaram, cara, Meirelles pra nós ia ser o melhor cenário do mundo. Assim, ó, eu não sei se ia ser até melhor do que Paulo Guedes. Então, pra te ver como o pessoal respeita o Meirelles. Porque, de fato, cara, o cara foi chairman da Lazar Américas, banco de investimento lá em Nova York. O cara foi senior advisor da Colbert, Kravis e Roberts, empresa global de investimento. O cara foi do conselho de uma empresa de London, de seguros. Cara, o cara era membro do conselho consultivo da JF Investimento e também do conselho de administração da Azul. Que, cara, e é engraçado, cara, o Meirelles, ele tem uma ficha pouco contato. É isso aí, cara, mas é engraçado que o Meirelles, cara, ele já passou por tudo que há de ruim, cara. Tem aquele negócio, tudo que há de ruim, e o Meirelles estava lá salvando. Cara, ele tancou tudo, Assim, ó, tá, qual é o cenário que foi mais foda pro mundo? Vamos lá, sei lá, não sei, nos últimos tempos, vamos dizer. Crise de 2008, crise de 2007 lá, o crash. Porra, o Meirelles estava no Banco Central. Tá, tancou. Beleza, teve que tancar essa, entendeu? Porque eu não sei o que ia acontecer se não fosse um cara bom no Banco Central naquela época pra tancar, velho. Teve banco estadunidense falindo, cara. A hora que veio pro Brasil, veio de soco. Então o que o cara teve que fazer, mano, é sinistro, entendeu? Eu não consigo entender, não consigo nem imaginar a bomba que veio na mão dele. Bom, mas continuando. Além disso, o cara em setembro de 2022 foi convidado para integrar nada mais, nada menos que o conselho da Binance,
que é uma das maiores corretoras do mundo de criptomoeda. Pra vocês verem o respeito que o cara é internacionalmente, cara. E como eu disse pra vocês, ele foi presidente do Banco Central de 2003 a 2011. Um mandato, diga-se de passagem, muito bom, e o cenário cresceu muito quando ele foi presidente do Banco Central. Assim, a gente não tem o que falar da época que realmente o Meirelles foi presidente do Banco Central. Cara, um cara assim que realmente fez muito pela economia do país, tá? Eu falo isso como um cara que estudou a economia, então eu acredito que assim, na época que ele foi tanto ministro da Fazenda na época Temer, quanto presidente do Banco Central, ele fez muito pelo país e principalmente aí nessa época do crash aí que teve na bolsa. Além disso, ele pegou de novo outra batata, né, quente, que foi... Primeiro que ele já começou em 2003. Vocês lembram que 2003 foi um pouquinho depois do saque que o Collor fez nas contas correntes, que a gente vai falar mais disso depois também. Então, olha o que é batata que veio na mão dele. Porque 2000, acho que em 2000 ou 1900 e pouco que o Collor fez esse saque. Logo depois teve um monte de coisa que aconteceu e o Meirelles já pegou o Banco Central. Beleza. Depois o crash de 2007 e 2008. Beleza. Aí depois pegou o país falido de novo com a Dilma, de ministro da Fazenda. O cara gosta realmente de se complicar. Aí depois ele pegou o quê? Depois, não satisfeito com tanta bomba no colo, ele pega o quê? Ele pega um conselho de administração da Azul no meio da Covid. Tá bom pra vocês? Cara, e o cara fez a Azul sobreviver também, né? Não dá pra dizer que a Azul faliu. Tá aí, tão inteira, é uma empresa de aviação, que todo mundo tem medo. Então, se vocês quiserem dizer que o cara não é bom, meu irmão, vocês têm aqui que chegar aqui e me dizer. Porque, olha, ele saiu em abril por divergência e eu pedi pra largar. Lembra que ele concorreu em 2018 à presidência? Contra o Bolsonaro e o Haddad? Pô, 2018 ele foi concorrer à presidência, por isso que ele largou, pô. É por isso. Então foi isso aí. Provavelmente o partido, que é o MDB, né, que é o partido também, se eu não me engano, que era afiliado também ao Michel Temer, né, ele acabou chamando o Henrique Meirelles como presidente, e aí ele acabou saindo e botaram outro aí, que é o Eduardo Guardia. Mas, cara, ele fez um bom mandato, tá? Ele fez um bom mandato e ele saiu bem. Sim, eu lembro que na época da Dilma, cara, tava bem complicado, principalmente a empresa ali de contabilidade ali que a gente tinha, tava complicada. E depois começou a vir o Temer e começou a abrir empresa, cara. Começou assim devagar, sabe? Devagar, mas começou. E eles fizeram, pô, um monte de coisa. Fizeram MEI, fizeram um monte de coisa. Cara, o Temer fez um monte de parada assim em pouco tempo. Provou um monte de reforma que, cara, com certeza o Meirelles teve dedo também, sabe? Então, muito interessante.